nós vamos à palavra de Deus nesta noite, eu quero pedir, por gentileza, vocês me ajudem em oração, para que Deus possa usar a minha vida aqui nesta noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero me colocar diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que eu não posso fazer nada sem o Senhor, sem a Tua direção, sem a Tua inspiração, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale poderosamente em nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia e use a minha vida, Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem puder, eu quero pedir que eles possam abrir a Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. João capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vamos ler os versículos 14 e 15. Vou dar uma adiantada aqui. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara ali. Bom, o cenário desse texto aqui que nós lemos, se a gente pudesse imaginar como era esse cenário aqui, era um cenário difícil, era algo de partir o coração. O que a gente vê aqui nesse texto? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Uma multidão enferma, ferida, e todos ali estavam olhando para um tanque, como quem olha para a sua última esperança. Aprofundando no estudo deste texto, nós descobrimos que o que nós temos aqui é a descrição de uma crença popular da época, que dizia que de tempos em tempos vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse no poço era curado de qualquer enfermidade que ele possuísse. Então, trazendo uma nota de explicação importante sobre esse texto, alguns manuscritos antigos
eles nem trazem esse versículo 4, que fala desse anjo que agitava as águas. O que nos dá a entender que tal nota, que tal passagem, ela foi acrescentada posteriormente, como um tipo de explicação para o que esses enfermos estavam fazendo ali naquele tanque. Mas de qualquer forma, essa explicação parte como contexto interno dessa passagem, e que nós podemos observar pela descrição que o próprio paralítico, ele, ao responder para Jesus, quando Jesus lhe pergunta se ele queria ser curado, o paralítico responde para Jesus: olha, Senhor, ali no versículo 7, eu não tenho ninguém, não tem nenhum homem que ele venha quando a água é agitada e me ponha no tanque. Então tem algo ali no contexto interno que nos dá que é plausível, que tenha esse entendimento ali da época. Por isso foi aceito essa inserção posterior. Então, esse versículo que lhe aparece em manuscritos mais tardios, ou seja, ele foi acrescentado posteriormente, talvez isso tenha acontecido devido a uma explicação baseada sobre essa crença popular da época. Agora pense aqui comigo. Por que essa narrativa, baseada em uma crença popular, ela sobreviveu há centenas de anos, chegando até mesmo aos nossos dias de hoje? Isso acontece, meus queridos, porque infelizmente isso reflete muito do que as pessoas ao longo da história, inclusive até os dias de hoje, elas buscam pelo quê? Elas buscam por um milagre instantâneo, por algo que aconteça, que venha para a vida delas, que as beneficie, sem que elas tenham um relacionamento com Deus, sem que elas assumam um compromisso com Deus, porque as pessoas, elas querem viver baseadas apenas em seu próprio esforço, em seu esforço pessoal, sem um compromisso real com Deus, sem se comprometerem com Deus. E aqui eu creio que o Espírito Santo quer nos conduzir a um ponto decisivo. O nosso foco não deve ser um anjo, não deve ser a água, não deve ser, entre aspas, um mover. O nosso foco deve ser sempre Jesus, pois Ele sim é a verdadeira fonte. Então reparem na lógica do tanque: competição e escassez. Apenas o primeiro, quer dizer, apenas o mais rápido, apenas o mais capaz de chegar ali primeiro. Os outros, os restantes, continuam na fila do sofrimento e da dor. Mas quando Jesus chega ali, ele bate de frente contra esse sistema, contra esse, entre aspas, espetáculo das águas agitadas. Aí ele chega, olha para um homem enfermo há 38 anos, paralítico, e lhe pergunta: quer ser curado? E logo Jesus vai e libera uma palavra com uma sentença, com um decreto que muda destinos: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, hoje eu creio que o Espírito, ele está nos chamando para que a gente saia de sistemas que competem com Cristo, e que a gente deixe de ficar à beira do tanque, a buscar coisas baseadas em nossos próprios méritos e esforços, e que a gente volte os nossos olhos para Jesus, que Ele sim é a única fonte inesgotável de vida. E após essa introdução, eu quero
tratar com vocês sobre alguns pontos importantes aqui nesta noite. Primeiro ponto, quero falar sobre cura ou competição, desmascarando o tanque de Betesda. O tanque, ele prometia cura, mas ele criava um sistema de cotoveladas espirituais, pressão, frustração, comparação. Isso não se parece com o convite de Deus para nós, que nos chama a entrar confiadamente diante do trono da sua graça, no santíssimo lugar da sua presença. Hebreus 4:16, e que a gente vá a Jesus para beber sem custo e de graça da verdadeira fonte da água da vida. João 7:37 a 39. Eu trouxe uma ilustração aqui. Pense por um momento. No metrô de São Paulo, no horário de pico. Alguém já pegou o metrô no horário de pico ali, na área central, na Praça da Sé? Negócio difícil, não é? A porta, né, vem o trem, para, abre, aí só entra quem está ali perto ali, né? Está ali, coladinho, às vezes nem entra, às vezes vem empurrar. Os demais, aquela loucura, fica ali esperando. Cansados, empurrando, sendo empurrados, prensados, tendo que aguardar o próximo, e o próximo, e o próximo trem. Uma situação frustrante e desanimadora. O tanque de Betesda, ele funcionava mais ou menos assim, só que ainda pior. Somente um vencedor, o restante todos derrotados, tendo que aguardar o próximo mover das águas. Que evangelho é esse? Baseado no mérito e não na graça e não no favor de Deus. Esse não é o evangelho. Essas não são as boas novas de Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, Jesus, ele não endossa sistemas que deslocam a glória dele e exploram a dor humana. Ele vem e os confronta com uma palavra que traz cura e libertação. Trazendo uma aplicação prática aqui. Pense um pouco, reflita e identifique o seu tanque. Qual fórmula, qual ambiente, qual pessoa, qual objeto, qual tradição ou método anda recebendo a sua atenção e a sua esperança em vez de Jesus? Você pode orar da seguinte forma em cima disso. Pode dizer assim: Senhor, eu renuncio a todo tanque que tem me escravizado e me impedido de ir até o Senhor, que é a verdadeira fonte de vida, de cura e de libertação. Meu Deus, me ajude a voltar a olhar somente para o Senhor. Segundo ponto que eu quero falar aqui nesta noite é assim: Jesus, a verdadeira fonte, cura pela palavra e pela presença. Observe aqui nesse texto, Jesus, ele não disse para o paralítico: mergulhe, ele disse: levanta-te. A cura não brotou da água, mas da palavra proferida por Jesus, do verbo, da palavra viva encarnada de Deus o Filho, conforme o Salmo 107, verso 5 e Mateus 8,16. Então essa cura que Jesus operou nessa passagem de João capítulo 5, na vida deste homem enfermo há 38 anos, e sendo ele um entre tantos enfermos ali, e a gente olhando pelo contexto do livro de João, nós podemos entender que Jesus, ele não foi simplesmente seletivo,
Jesus, ele estava revelando aqui um sinal profético, porque no livro de João, João o evangelista, ele não chama os milagres de Jesus apenas de curas, mas ele os chama de sinais. Você pode observar isso em João 2,11, 4,54, 6,12 e outras passagens. Mas o que é um sinal aqui no livro de João? Um sinal aqui no livro de João é algo que aponta para algo maior. E aqui nesse texto, o sinal estava apontando de que a verdadeira fonte havia chegado. Em Sicar, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4,14. Na festa ele clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, de 37 a 39. Jesus, ele não aponta para um método. Jesus, ele se apresenta como a fonte. Trazendo mais uma ilustração aqui. Uma torneira que pinga, ela pode enganar a sede por um minuto, mas ela não sustenta a casa. Um reservatório cheio, ele abastece continuamente. Jesus, ele não é uma torneira intermitente, ele é o reservatório inesgotável, ele é um manancial de águas vivas que sacia toda a nossa sede. Trazendo uma aplicação prática aqui, troque o ritual pela presença. Diga assim para Deus: Senhor, eu troco a promessa vazia dos tanques pela tua voz. Se a tua palavra me disser para eu me levantar, eu me levantarei dessa situação que eu estou vivendo e terei a minha vida transformada e restaurada. Então te peço, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Irmãos, meus queridos e minhas queridas, entenda uma coisa: o impossível só Deus pode fazer. O que nós precisamos fazer muitas vezes é apenas dar o primeiro passo em obediência à palavra do Senhor para as nossas vidas. Para o paralítico foi se levantar. Para você pode ser perdoar alguém que te ofendeu, confessar e abandonar pecados ocultos, escondidos, abandonar o seu orgulho e pedir ajuda a um irmão, a um líder, a um pastor, romper com uma dependência emocional que te escraviza. Dê um passo de fé em obediência à palavra de Deus hoje e deixe Deus fazer na sua vida o que você não pode fazer. Terceiro ponto que eu quero falar aqui hoje é discernindo fontes falsas. A Bíblia nos alerta que o próprio Satanás, ele se transfigura até no anjo de luz para enganar, conforme 2 Coríntios 11:14. A palavra nos fala: examinai os espíritos, 1 João 4:1, e nos adverte também sobre aqueles que têm uma aparência de piedade, mas negam o poder, 2 Timóteo 3:5. Então, tome muito cuidado por onde você tem andado. Entenda, nem todo ambiente que parece ser cheio de mover espiritual tem Cristo no centro. Para te ajudar a discernir, faça esses 5 testes de discernimento. Primeiro, observe quem é exaltado neste lugar: Cristo ou o homem, o objeto, o local? Onde está a glória? A glória é para os homens, a glória é para o homem. Ali se conduz uma adoração verdadeira a Deus, uma dependência de pessoas e de rituais. Qual é o fruto ali? Liberdade, santidade, amor, serviço ou medo, chantagem emocional,
comércio da fé, competição e orgulho, a manipulação emocional nesse lugar, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence. O Espírito Santo, ele nunca nos chantageia, vai nos chantagear. É um ambiente onde há graça ou há uma barganha. No Evangelho, a graça se recebe pela fé, não se compra. Trouxe outra ilustração aqui. Entre aspas, a água ungida mais cara da prateleira não vai santificar o coração. Mas um joelho no chão em secreto, com o coração quebrantado, que se humilha, isso é o que agrada a Deus e pela fé move montanhas. O brilho nem sempre cura. O que é verdadeiramente de Cristo transforma, cura e liberta. Trazendo uma aplicação prática aqui para nós em cima disso. Busque fazer um detox espiritual. Livre-se de amuletos e de práticas substitutivas da graça de Deus. Seja um beliano. Avalie tudo pela palavra e pelo fruto do Espírito. Ser um beliano, irmãos, significa ser como os habitantes de Bereia. E esses habitantes de Bereia, eles são citados em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e no capítulo 20. Sendo que ali nós vemos que eles, ao ouvirem o apóstolo Paulo, eles receberam ali a mensagem com interesse, só que eles diligentemente examinavam as Escrituras todos os dias para verificar se o que eles estavam ouvindo era verdade, sendo por causa disso elogiados por sua nobreza e discernimento espiritual. Então, ser um beliano é um convite a que nós não aceitemos os ensinamentos de forma passiva, mas sim que nós, ao ouvirmos, nós nos confrontemos com a palavra de Deus, buscando a verdade com zelo e curiosidade, com a mentalidade de está escrito, está na Bíblia, está de acordo realmente com a palavra de Deus. Um outro detalhe aqui, reoriente a glória, somente dê a Deus a glória, mais ninguém. Quarto ponto que eu quero falar com vocês é sobre a fé que ativa milagres. Milagres, meus queridos, não é um sorteio, são respostas da palavra a corações que creem e agem em fé. Exemplos da Bíblia, nós vemos 4 amigos, sobem num telhado para que o seu amigo seja curado por Jesus, Marcos capítulo 2. Nós vemos uma mulher com fluxo de sangue, que ela enfrenta uma multidão para tocar na orla, na beiradinha das vestes de Jesus, que ao fazer isso, ser curada instantaneamente da sua enfermidade. Ali em Marcos capítulo 5, nós vemos a mulher sírio-fenícia que insiste, mesmo sendo comparada por Jesus a um cachorrinho, ela responde a atitude de fé humilde e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E logo em seguida nós vemos que por causa dessa atitude ela foi elogiada por Jesus por causa da sua grande fé, conforme o texto de Mateus 15, 28. Nós vemos o cego Bartimeu, que ele ignorou os outros ao seu redor, falando para ele: fica quieto, para de gritar. Aí ele não deu ouvido, ele gritava mais alto e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então fé não é barganha, fé é alinhamento com o que Deus fala e nos orienta na sua palavra. Em Hebreus 11:6 vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que
que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Uma outra ilustração em cima disso: portas automáticas, elas não abrem para espectadores, elas abrem para quem dá um passo em direção a elas. A obediência em fé à palavra de Deus é que nos leva, e o que nos leva ao buscar de todo o nosso coração para andar em intimidade e crescer em um relacionamento mais profundo, o qual nos capacita assim a andar em santidade. Esse é o caminho, essa é a atitude que abre as portas para nós recebermos as respostas de Deus e termos as nossas vidas tocadas e transformadas por Deus. Trazendo uma aplicação prática aqui para nós: qual será o seu passo de fé hoje? Você vai orar mais? Você vai ler mais a Bíblia? Você vai deixar de ser apenas ouvinte e passar a ser também praticante da palavra? Você vai perdoar alguém? Você vai se arrepender? Você vai confessar pecados? Você vai pedir ajuda quando lhe faltar forças? Você vai visitar? Você vai orar com alguém enfermo e servir de forma real e concreta no reino de Deus? Você vai romper com um relacionamento que te coloca em desobediência à palavra de Deus, tipo adultério? Se voltar em arrependimento, pedindo que Deus lhe transforme em alguém segundo a sua vontade e te leve a viver uma vida verdadeira de obediência por amor a Cristo. Tome uma decisão hoje. Você pode chegar em casa, por exemplo, dar um papel ali, escrever, anotar as atitudes que você deve tomar, apresentar diante de Deus em oração e pedir que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê estratégias para você fazer o que tem que ser feito, para você corrigir o que tem que ser corrigido na sua vida, tratar melhor o seu cônjuge, tratar melhor os seus filhos, honrar sua esposa, honrar o seu marido, ser um exemplo para os seus filhos. Você pode escrever ali e pedir a Deus que te transforme e que lhe ajude a colocar em prática na sua vida essas mudanças. Guarde esse princípio: obediência hoje, testemunho amanhã. Quinto ponto: o falar sobre a autoridade delegada, reis e sacerdotes para servir. A nossa identidade tem que ser alinhada com a nossa identidade em Cristo. Nós temos que saber qual que é a nossa identidade em Cristo. A palavra de Deus nos fala que nós somos o quê? A palavra nos diz que nós somos feitos reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 5:10, 1 Pedro 2:9. Nós somos reis e sacerdotes dentro do trono do reino de Deus. E qual que é a base do reino a que nós pertencemos? Essa base, ela nos foi dada por Jesus quando ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, Mateus 28, de 18 a 20. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade, Lucas 10, 19. Trazendo aqui para uma linguagem jurídica, porque como os irmãos sabem, além de eu ser bacharel em teologia há mais de 30 anos, também sou bacharel em direito, e juridicamente isso é algo que fica muito claro aqui quando nós falamos sobre concordância, que é citado em Mateus 18, 19. Ele fala: também vos digo que se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Essa concordância, ela deve acontecer entre nós em oração. Então, legalmente, o que está acontecendo ali é um acordo de vontades sob a jurisdição do
nosso rei. Então, quando duas partes concordam e estão alinhadas com a vontade do rei, sai o despacho real para cumprimento do que nós concordamos. Os atos de ligar e desligar são citados em Mateus 18, onde fala: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, isso aqui são atos autoritativos. O que você liga em obediência e que está de acordo com a palavra de Deus é ratificado no céu. O que você desliga, quando em alinhamento com a palavra, também é respeitado. Então entenda uma coisa: palavra é decreto, conforme Provérbios 18:21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da sua palavra. E o que aconteceu ali, nesse contexto, foi que Jesus decretou para o paralítico: levanta-te e anda. A enfermidade obedeceu, se submeteu, foi embora. E o homem levantou dali totalmente curado. Então, diante disso, vamos para o próximo ponto aqui, que fala sobre dinâmicas espirituais para que ocorram curas e milagres, segundo a Bíblia. Primeiro, vou falar com pessoas que não são crentes. Os milagres para as pessoas que não são crentes, eles costumam vir como sinais que abrem o coração para o descrente crer, conforme João 20:31, Atos 14:3. Uma vez eu fui dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, para orar, para ministrar sobre uma pessoa que ali onde eu estava, ele se declarou ateu. Ele falou assim, inclusive a mãe dele pediu que a gente estivesse orando por ele depois, porque ele era uma pessoa que totalmente desacreditava, ele estava declarando que era ateu ali dentro de casa e tudo. Só que, de repente, eu senti uma convicção, mas era algo tão claro, a voz de Deus falando para mim orar por aquela pessoa, que eu comecei a discutir com Deus. Eu falei, não, como é que eu vou orar por uma pessoa que está dizendo que não acredita no Senhor? Ele não vai receber essa oração. E Deus falou muito forte, ore por ele. Aí eu cheguei nele, aí falei para ele o seguinte: rapaz, eu posso fazer uma oração por você? Qual que foi a resposta dele? Você pode fazer o que você quiser, porque eu não acredito em Deus mesmo, então se eu orando ou não orando, para mim não faz diferença. Aí eu falei, na autoridade que Deus me deu ali, falei, já que você não acredita, eu vou acreditar por mim e por você. Eu impus as mãos, e quando eu impus as mãos, eu percebi que como, não sei explicar, mas eu sei que eu a impor as mãos, parecia que algo saiu de mim e entrou nele. Quando eu percebi isso, eu fiz uma oração simples e deixei ele. Só que depois eu fiquei sabendo do testemunho dele. Ele era surdo de um ouvido, ele tinha um tímpano perfurado, só para a gente encurtar a história aqui. O tímpano dele foi restaurado, recebeu um tímpano novo, foi no médico. O médico constatou o milagre. Ele arrumou um emprego naquela semana, porque ele não conseguia arrumar emprego porque era deficiente auditivo. E no domingo ele estava se rendendo aos pés do Senhor, um ateu. Então, os milagres para os não crentes são sinais para que eles possam crer. Agora, com crentes, quando nós oramos por um crente,
é crucial que haja alinhamento e concordância, porque a palavra nos fala que nós somos reis e sacerdotes. Um ministro, certo? Um crente ali orando por um outro crente, entenda, no reino de Deus é um rei orando por outro rei, é um rei intercedendo por outro rei. Então, se eu estou aqui, Deus me leva a orar por vocês que são crentes em Jesus. Se eu estou declarando a cura para um irmão aqui, e ele, em vez de concordar com esta palavra de cura, ele disser: ah, mas eu já orei, não aconteceu nada. Ah, o pastor falando de tal, já orou, né? Não aconteceu nada. Você vai orar? Não vai acontecer nada também. Aí, pois essa é a minha doença, a vida é assim mesmo, né? O que está acontecendo no reino espiritual? Esse tipo de atitude desse crente está acontecendo um conflito de autoridades, e Deus não vai anular a autoridade de alguém que está conformado com a sua doença, enfermidade, e não vai ser curado. Se ele diz que não vai ser curado, ele não vai ser curado, porque o crente ali, como rei, ele já decretou que ele não será curado. A diferença do não crente é que a autoridade do crente é maior do que a do descrente, porque a unção que está sobre ele é um rei intercedendo por alguém que não tem promessa nenhuma. Por isso, quando um crente vai orar por outro crente, entenda isso, tem que haver um alinhamento, tem que haver uma concordância. Isso é muito sério, porque a palavra fala: se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será feito por meu Pai no céu. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então nós precisamos entrar em acordo, confessando a palavra. Por exemplo, Isaías 53:5, que fala: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Um outro exemplo, as promessas do Salmo 103, dos versos de 1 a 6, o Salmo 103, verso 1 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e é o que sara todas as tuas enfermidades. Ele é o que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farda a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Nós precisamos, irmãos, entrar em concordância, declarando e tomando posse das promessas de Deus contidas na sua palavra, sem, contudo, com isso, nós queremos impor qualquer pressão ou culpa sobre quem já está sofrendo. Então, um detalhe muito importante aqui: tem que haver um equilíbrio pastoral por parte de quem está intercedendo e ministrando cura em oração sobre a vida de uma outra pessoa. Nós nunca, ao intercedermos por alguém, a interceder por alguém, nós nunca podemos impor pressão ou culpa sobre enfermos, nem mesmo sobre nós que estamos ministrando ali, se não acontecer uma cura, um milagre, no momento da nossa intercessão e oração ali. A nossa parte é orar e interceder. Nossa parte é declarar as promessas contidas na palavra de Deus. Agora, a parte da cura e do milagre, aí já é com Deus. Então nós precisamos entender também que existem níveis de poder a serem alcançados. Tipo, tem
tal qualidade, tal casta, tal tipo de mal só sai com jejum e oração. Pode ser que a gente ainda não tenha atingido o nível necessário para expulsar certo tipo de mal, de enfermidade de uma pessoa. Nós precisamos entender também que há mistérios, tempos e períodos que Deus diz não, Deus diz ainda não. Há tempos em que Deus diz para a pessoa simplesmente: olha, a minha graça te basta, apenas continue confiando em mim, se volte mais para mim, aprenda a depender mais de mim, abandone práticas em sua vida que não estão de acordo com os meus mandamentos. Saiba que eu te amo, eu te sustento e eu também te curo, ainda que não seja instantaneamente da doença. Eu te curo mesmo na doença e na dor, porque muitas vezes você precisa passar por um processo para que você possa receber a cura. E qual que é a orientação da palavra de Deus para nós? É orarmos, perseverarmos em oração, e que nós também choremos com os que choram, e nós nos alegremos com os que se alegram, sempre continuando perseverando em fé, com amor e honra à soberania de Deus. Afinal, a última palavra é de quem, irmãos? A última palavra nós temos que sempre entender, sempre virá de Deus, não de nós, não dos médicos, ainda que a gente não entenda a situação ali, mas a palavra não nos fala para que a gente tem que entender tudo, mas ela nos diz que nós devemos sempre confiar em Deus, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Trazendo mais uma ilustração aqui, duas chaves ao mesmo tempo em uma fechadura ali, mexendo em sentidos opostos, a porta não vai abrir. A concordância entre crentes, alinhada com a vontade de Deus, é que vai fazer a fechadura ceder e abrir. Qual uma aplicação prática para... Eu trouxe aqui uma orientação aqui. Troque da sua vida o vocabulário de minha doença, meu câncer, minha crise para minha promessa, minha cura em Cristo, meu milagre. Pratique concordância. Escolha alguém durante a semana para você se juntar com algum irmão, alguma irmã, para vocês concordarem diariamente, conforme Mateus 18, 19. Vocês se juntam e vão concordando em um pedido específico e busquem em humildade a confirmação de Deus, da vontade de Deus para esse pedido também. Para o próximo ponto aqui. Que diz: práticas que sustentam o sobrenatural com caráter. Que práticas são essas? Intimidade. Busque a Deus nas suas primeiras horas do dia, nas suas manhãs, nas suas madrugadas, conforme Marcos 1,35. A palavra e a oração são os dois trilhos em que nós devemos caminhar. Atos capítulo 6, versículo 4. Santidade é um fruto do Espírito, pois é o caráter que sustenta a unção, conforme Gálatas, aí vai ter lá o fruto do Espírito, né? Descrição do fruto do Espírito, Gálatas 5, de 22 a 23. Os dons, a palavra fala, procurai com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31, 14, 1. Administração. Entenda, tudo que nós não administramos, nós perdemos. Saúde, família, finanças, vida espiritual. Unção sem caráter é risco. Caráter sem unção é insuficiente
para uma vida cristã verdadeira, nós precisamos dos dois. Precisamos de unção e de caráter. Precisamos do poder e do fruto do Espírito. Outra coisa, viver em comunidade na igreja. Unidade entre nós destrava o poder de Deus, conforme o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos de 31 a 33. Trouxe mais uma ilustração aqui. Hoje é dia de ilustrações. Pipa, um papagaio ali, ele só voa alto com linha e rabiola. Porque se não tiver algo que traga equilíbrio, não vai se sustentar, vai cair. Dons e caráter, intimidade e administração precisam voar juntos. Uma aplicação prática para nós. Faça um inventário espiritual. Qual dom? Olhe para a sua vida, examine qual dom ficou empoeirado na sua vida. O que precisa ser colocado em ordem esta semana. Anote 3 ajustes na sua vida espiritual de intimidade com Deus. Eu anotei um plano interessante aqui, um plano 20, 5, 5, 5, 5, de minutos diários. 5 minutos de adoração, pode ir adorando a Deus ali, meditando nos salmos. 5 minutos da palavra, exemplo, o Evangelho de João, nós estamos estudando hoje. 5 minutos intercedendo por 3 pedidos específicos ali. 5 minutos para você parar, buscar, escutar a voz de Deus em cima da palavra que você meditou, fazendo anotações para Deus lhe falar em cima daquilo e que você coloque em prática durante o dia ou durante a semana. Mais um ponto é em cima dessa palavra: quer ser curado? Levanta-te. Fazendo um apelo, se fosse fazer um apelo evangelístico, para quem está à beira do tanque, cansado, decepcionado, ferido por sistemas mundanos e injustos, Jesus hoje, por meio desta palavra, Ele vem e te chama pelo nome. Ele é a água da vida. Hoje é o dia de levantar, responder ao chamado, à ordem de Jesus, o apelo para a igreja. Irmãos, meus amados irmãos em Cristo, diante dessa palavra, eu posso dizer: rompam com os tanques, renunciem a toda dependência fora de Deus, fora da vontade de Deus. Alinhe a sua boca, alinhe o seu linguajar com o céu. Cuidado com o que sai da sua boca. Abandone a inveja e passe a trilhar o caminho da concordância, vivendo a autoridade humilde como reis e sacerdotes diante de Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quer dizer, nós somos reis e sacerdotes. Ele é o nosso Rei, Rei dos Reis. Quando Jesus é o centro, o reino de Deus se manifesta no nosso meio. Eu quero convidar você agora, diante dessa palavra, vamos praticar um momento de oração aqui, no sentido de arrependimento e de renúncia pessoal. Tudo bem, irmãos? Vamos fazer um exercício prático aqui. Então quero pedir que você, no seu lugar, você curva a sua cabeça, você feche os seus olhos e você faça a seguinte oração, como se fosse a sua oração agora. Diga assim: Pai, eu venho a Ti nesta hora, em nome de Jesus, para Te dizer que eu renuncio a todo tanque que roubou meus olhos de Ti. Competição, manipulação, comércio da fé, dependência de rituais e de pessoas. Eu volto hoje à fonte,
ao manancial de águas vivas. Eu me volto para ti, Jesus. Eu vou dar um tempinho aqui e você faça o seu particular com Deus agora. Fale com as suas próprias palavras. Tenha liberdade agora. Vou dar um tempinho aqui, uns minutinhos aqui, fica à vontade. Olha aí, sentado mesmo. Quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas olhe com sinceridade diante do seu Pai. Peça ao Espírito Santo que te guie nesse momento, nessa oração. Vou dar essa pausa aqui. Uns minutinhos. Não tenha medo, entenda que Deus é seu Pai, Ele é o seu pastor. A palavra fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus está dizendo hoje: se alguém tem sede, venha a mim e beba, beba da fonte, da água da vida. Tenha o seu pessoal com Deus agora. Amém. Amém. Eu vou fazer uma oração guiada aqui. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Diga assim: Pai, pode dizer, Pai, em nome de Jesus, eu desligo da minha vida toda a palavra de morte, todo medo, toda enfermidade, que com as minhas palavras as tomei como minha. Eu disse que eram minhas. Eu lanço elas agora para o lugar que elas pertencem, para a cruz de Cristo. Tomo posse pela fé agora da minha cura, do meu milagre e da minha libertação, pois a tua palavra é quem declara que o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fui sarado. Eu ligo a minha vida, essas palavras que estão na tua palavra, eu tomo posse disso pela fé, pelas feridas e pisaduras de Cristo. Eu fui curado, eu fui sarado. É o Senhor quem me sara e me cura de toda enfermidade. O teu Espírito Santo é quem vivifica o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados agora. Deixa eu fazer essa oração por vocês. Eu peço em
cima dessa palavra, que vocês entrem em concordância, para que haja uma concordância entre nós aqui, uma concordância de reis aqui. Somos reis diante do nosso rei. Pai, eu venho a Ti agora, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, para me dirigir agora, nesta oração intercessória, de prática da autoridade espiritual que o Senhor delegou sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão agora mesmo em concordância com esta oração. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, deste nome que está acima de todo nome, ou seja, está acima de qualquer nome de enfermidade, de qualquer tipo de enfermidade, de problema, de vícios. É no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que eu dou ordem agora. Toda enfermidade que está na vida dos meus irmãos, cesse agora. Inflamações e dores crônicas, parem, vão embora. Sistemas imunológicos sejam alinhados, nervos, músculos, ossos recebam vida nova agora. Sejam restaurados e recuperados. Depressão, ansiedade, submetam-se agora à paz de Cristo. Pâncreas, tireoides, rins, funcionem plenamente e perfeitamente agora. Ouvidos e olhos, abram-se. Insônia, ceda, vá embora. Toda opressão, todo jugo, toda escravidão, todo vício, vá embora agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem concorda com esta oração, diga amém. Amém. Agora eu vou pedir uma atitude de fé de vocês aqui. Se você chegou aqui nesta noite com algum tipo de dor, alguma inflamação, algo que você não estava bem, aqui antes da oração, uma atitude de fé, tente fazer o que você não podia fazer antes. É uma atitude de fé em concordância. Ela é um passo de fé para completar a obra. Se você não podia fazer algo, faça agora. E receba a confirmação de cura na sua vida. Faça agora. Tem alguém? Está sentindo algo diferente agora? Glória a Deus. Eu expliquei aqui outro dia na reunião de oração que a gente faz nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, a diferença entre cura e milagre. Cura é processo. A gente entra num processo, a gente vai percebendo melhoras na nossa vida. Milagres, a gente pode dar o nome de instantâneos, são coisas que acontecem instantaneamente. Então você pode estar num processo na sua vida, a partir de hoje, o seu milagre. Quero continuar orando aqui, está acabando nosso tempo. Senhor, eu te peço que o Senhor reacende em nós os dons que o Senhor nos deste. Amém. Que o Senhor nos dê um coração puro, que o Senhor nos dê mãos limpas. Amém. Que o Senhor nos dê ousadia santa na tua presença. Sim, Senhor. Peço que o Senhor nos envie, Senhor, como reis e sacerdotes. Sim,
mas também como servos humildes, dependentes do Senhor e cheios do Espírito Santo, para manifestar o Teu reino por onde nós passarmos, com amor e com a verdade da Tua palavra. Deixa eu estender uma bênção aqui, parafraseando o que está escrito em Efésios capítulo 3, os versículos 16 a 20. Que o Pai os fortaleça com poder no homem interior pelo seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês pela fé, e que vocês experimentem infinitamente mais do que vocês possam pedir ou pensar, segundo o poder que opera em vocês, no nome de Jesus. Amém. Eu quero, para concluir essa palavra de hoje, eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele não nos manda disputar o movimento das águas por nosso próprio mérito. O caminho dele é sempre maior e melhor do que o nosso. Ele nos chama hoje a cada um de nós pelo nome e nos diz: levanta-te. Então hoje, pela fé, em cima desta palavra, nós queremos te dizer, Deus, que nós nos levantamos, que nós saímos da beira do tanque, da dependência dos tanques que nos cercam, e nos voltamos à verdadeira fonte da água da vida, manancial de águas vivas. Nós trocamos a competição injusta e cruel pela graça de nosso Senhor Jesus. Nós trocamos o ritual pela presença real de Deus em nossas vidas. Nós trocamos a frustração pela obediência. E enquanto Jesus permanecer no centro, continuaremos vendo salvação, cura, libertação e desfrutando da vida verdadeira e abundante no Espírito, com caráter, santidade, obedecendo em amor ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Quem crê e toma posse dessa palavra pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Pastor Celso.